Pois é, e de acordo com o Itamaraty, as fronteiras entre a Venezuela e o Brasil ficarão fechadas, mas por única e exclusivamente vontade da Venezuela até pelo menos segunda-feira. E apesar das reações políticas e da pressão dos opositores, Nicolás Maduro assume a presidência para mais um mandato. E quem analisa agora a situação venezuelana é o mestre em Relações Internacionais, o professor Urian Fancelli, mais uma vez participando da programação da Jovem Pan. Professor, o senhor é sempre bem-vindo, muito obrigado, boa noite. Boa noite, Tiago. Um prazer estar aqui com você mais uma vez. Professor, são inúmeros os aspectos, para serem analisados a partir dessa posse. Primeiro, eu queria perguntar o seguinte: a reação internacional é muito grande e a própria reação ao resultado eleitoral já tinha sido uma reação muito mais elevada na comparação com as outras duas, entre aspas, vitórias de Nicolás Maduro. O senhor acha que esse governo dele vai ser o mais isolado possível? Isso, obviamente, as consequências para a população são muito drásticas? É difícil a gente falar que vai ser desse jeito, né? Por mais que o governo do Maduro, nesse momento agora, ele esteja regionalmente mais isolado, então com diversos países sul-americanos não reconhecendo a sua vitória, diversos deles, inclusive, receberam o Edmundo González agora, o verdadeiro vencedor, de acordo com as atas que foram corroboradas por diversas instituições internacionais. Foi o caso do Milei na Argentina, ele estava no Panamá agora também, ele entregou as atas originais nas mãos do presidente do Panamá. Mas acho que isso ainda é um pouco limitado, tá? Porque os países da nossa região, eles não têm força política ou econômica suficiente para forçar o Maduro a largar o osso. A mesma coisa em relação aos países da Europa também. É uma pressão que não consegue, não tem um efeito tão forte. E, ao mesmo tempo, a Venezuela acaba tendo respaldo de duas grandes potências internacionais. China, que tem interesses econômicos, que enxerga a Venezuela como as maiores reservas de petróleo do planeta, que está esperando o pagamento de dívidas bilionárias do governo venezuelano. A Rússia também, que enxerga na Venezuela como uma maneira de fazer oposição à presença norte-americana aqui na região. Então, eles estão protegendo, blindando a Venezuela nesse sentido, e aí entra talvez alguém, ou um terceiro ator, que poderia fazer uma diferença, que é os Estados Unidos. Eu entendo que quando a gente olha para o primeiro mandato do Donald Trump, a postura dele, Tiago, foi que era chamado de pressão máxima, né? Então, ele aumentou as sanções, tentou ali estrangular o Maduro economicamente para que ele largasse o osso, que, enfim, permitisse uma transição democrática. Já não dá para falar que esse vai ser o caso agora, tá? Eu entendo que a maior parte das pessoas pensem que sim. Ele indicou o Marco Rubio para ser secretário de Estado norte-americano, ele que é filho de imigrantes cubanos, então ele tem esse repúdio às ditaduras latino-americanas, é quase uma coisa muito pessoal para ele, então poderia defender essa postura, mas por outro lado, o Trump ele tem alguns outros desafios. Então, um deles seria controlar um fluxo migratório para a Venezuela. Já são quase 750 mil venezuelanos nos Estados Unidos. Ele vai precisar de algum tipo de diálogo mínimo com a Venezuela se ele quiser deportar parte dessas pessoas e evitar um novo fluxo ainda maior. E tem o desafio de baratear o custo da gasolina nos Estados Unidos. Então, talvez o Trump, com aquele perfil transacional dele, que ele quer sempre sair ganhando nas negociações, ele pense duas vezes antes de chegar também com todas aquelas sanções que ele teve no primeiro mandato. Então, realmente, se houver algum tipo de força que mude o futuro da Venezuela, muito provavelmente vai ter que ser uma força que parte de dentro, da própria população, que precisa pressionar as Forças Armadas. Professor, eu vou chamar a Dora Kramer, nossa comentarista, que faz a próxima pergunta. Você, Dora? Boa noite, professor. São várias as questões, né? O senhor desenha aí um cenário em que a pressão internacional não adianta. Poderia adiantar China e Rússia, mas eles não têm interesse, esses dois países não têm interesse, né? E ditaduras, em geral, morrem por dentro, caem por dentro, né? Que foi exatamente o que o senhor disse aí agora. Duas questões. Primeiro, diante desse cenário em que o senhor diz, olha,
a formação, o panorama internacional não favorece qualquer tipo de mudança, a gente tem no horizonte uma ditadura que se eterniza? É o que tudo indica, Dora. Eu não diria eterniza, mas ela se consolida de maneira sem precedentes, né? Eu acho que a gente não pode falar que a Venezuela se tornou uma ditadura desde agora. Eu acho que, diferentemente das eleições de 2018, quando o Maduro foi eleito pela última vez, eu acho que o diferencial é que houve uma organização melhor da oposição que acabou projetando um pouco mais de força, houve o recolhimento daquelas atas eleitorais, então isso precisou de um apoio muito direto da população do país. Milhares de pessoas foram treinadas e ficaram esperando o fim das votações para terem acesso às atas eleitorais. Subiram tudo isso a uma plataforma, né? Então, eu vejo que houve uma organização melhor, mas algumas daquelas características que já caracterizavam a Venezuela como ditadura já estavam lá atrás. A repressão já acontecia, a liberdade de imprensa ela já estava cerceada naquele momento. Então agora eu acho que fica mais evidente, mas não vejo que muita coisa mudou de alguns anos para cá. Pelo contrário, eu vejo que até mesmo essa postura do Brasil agora, talvez um pouco mais dura, não digo que mudou 100%, tá? Não, tá? Até porque eu enxergo que a postura do PT, que dá aquele agrado ideológico para o Maduro se fazendo presente lá na posse, por mais que a postura institucional do Lula ou do Itamaraty seja outra, ela acontece porque eles entendem o gasto político interno que isso teria aqui no Brasil. Mas é uma ditadura, não tem como negar, e acho que isso vai ali impactar na popularidade aqui do presidente, que já não está muito boa. Já tem 50% só de aprovação, ou 50% de rejeição. Ô, professor, deixa eu fazer uma colocação, e até para a gente ter uma atualização. O Edmundo Gonzalez disse que iria nessa sexta-feira para a Venezuela para tomar posse. E agora há pouco as agências internacionais começaram a divulgar informações de que ele ainda vai à Venezuela. Ele não foi antes da posse, mas iria nas próximas horas. Não se sabe em quais condições, porque ele está no Panamá, se é que ainda está. E eu pergunto para o senhor o seguinte: isso é um blefe ou é algo que pode acontecer? Ele vai chegar... É possível que seja preso, ou até mesmo a vida dele possa estar em risco. O senhor, como analista internacional, como é que é possível analisar uma possibilidade dessa, sabendo do aparato todo que existe na Venezuela? Seria realmente muito arriscado. A Maria Corina Machado há pouco também pediu que ele não vá para a Venezuela, que esse ainda não é o momento, que ele precisaria ainda, que a oposição ela precisaria se organizar melhor. Então, isso vai um pouco de acordo com a postura que a oposição já teve alguns meses atrás, quando ele foi asilado na Espanha, né? Então, eles querem proteger a figura dele porque entendem que em algum momento ele poderia chegar ao poder. Eu não consigo fazer uma previsão do que aconteceria. De fato, assim, a gente pode esperar que ele seja preso, e isso poderia desencadear uma revolta popular bastante grande, e aí o Maduro, que tem todas as forças policiais na Venezuela à sua disposição, né? Vale lembrar que são essas mesmas forças que fazem que o regime do Maduro continue no poder, e não falamos apenas de forças armadas, pelo contrário, são milícias, exército, enfim, são diferentes forças que consolidam esse poder dele. Então, eu acho que o grande desafio é fazer a população se mobilizar, obviamente de forma pacífica, porque ninguém quer ver derramamento de sangue, mas que a população precisa convencer essas diferentes forças, e o desafio está nesse, né? Porque não são apenas aí uma instituição de forças, não, são várias. A população pressionar para que essas forças estejam do lado do Edmundo Gonzalez. Inclusive, ele mesmo também ele já se coloca como chefe dessas forças, então pedindo que eles venham aí ao lado desse novo governo.
Eu vou passar mais uma vez a palavra para a Dora, que quer mais uma pergunta, mas nisso, professor, se o senhor quiser, na sequência, também comentar, a preocupação de que o país possa entrar realmente numa guerra civil em relação à violência. Dora? Sobre a motivação, o que poderia, o senhor diz assim, não vou chamar você de senhor não, Irã, muito chato, vou chamar você de você, tá legal? Não, claro, não, tá certo. Você pode, viu, Dora? Você pode. Posso. Olha só, quando você diz assim, olha, só a população pressionando, por exemplo, o exército, mas não é só o exército, são as milícias, são as forças, ele tem apoio da justiça, enfim, o que poderia, como dentro daquela ideia de que ditaduras morrem por dentro, tem que vir de dentro, qual seria a condição para que essa população que tem já uma oposição mais bem organizada, como você falou, mas não tem na mão, tem contra ela a força da opressão. O que poderia desencadear? Dá para a gente vislumbrar uma centelha, um curto-circuito que poderia deflagrar isso? Eu acho que não tem que chamar de senhor mesmo, Dora. Eu acho que você está ótimo. Para responder a sua pergunta, a maneira como essas forças estão distribuídas na Venezuela, então, assim, por exemplo, a Venezuela tem milhares de generais, assim, mais do que se a gente for contar Estados Unidos e países da OTAN, né? Dos países da OTAN, mais de 2.000. A Venezuela tem isso porque o Maduro, ele desenhou o Estado justamente para isso, para ele dar benefícios para essas pessoas de mais alto escalão para estarem ao seu lado. Mas quando a gente fala de forças do tamanho dessas da Venezuela, e aí a gente pode chutar um número de mais de 200, 300 mil pessoas, vale lembrar que todas elas também, elas são pessoas que sofrem com a diáspora venezuelana também, né? Então, quase 8 milhões de pessoas deixaram o país, muitos deles parentes dessas pessoas que fazem parte das Forças Armadas também, a pobreza que acaba também afetando a maior parte dessas forças policiais também e seus familiares. Então, a esperança, se a gente pode apontar onde que está essa esperança, seria talvez nisso, de um movimento que pudesse surgir, não de cima para baixo das Forças Armadas, das diferentes Forças Armadas, mas de baixo para cima, né? Com ela se reorganizando e se rebelando, aí pressionando os grandes generais que tomassem o lado da oposição e aí tirassem esse poder de polícia, poder de força das mãos do Maduro. Eu vejo que essa poderia ser a única solução, até mesmo porque quando eu trouxe a questão dos Estados Unidos, que eles poderiam aí, de alguma maneira, não fazer tantas pressões e isso não seria jamais no sentido também de forçar uma transição democrática na Venezuela. Pelo contrário, o Trump ele teria outros interesses próprios, em baratear o petróleo e em conter um fluxo migratório. Mas não existe hoje nenhuma força externa para obrigar o Maduro a largar o osso. Nem sequer algo que a gente fala de vez em quando, anistia. Porque a gente já viu outros exemplos aqui na América Latina, onde a anistia foi prometida a ditadores, a líderes autoritários, e depois veio um governo seguinte e voltou atrás. E essas pessoas acabaram sendo punidas. Então, nem isso é o suficiente para convencer o Maduro hoje. Professor Urian Fancelli, que é mestre em Direito em Relações Internacionais, mais uma vez participou da programação da Jovem Pan. Obrigado mais uma vez pela gentileza, professor. Bom fim de semana, a gente volta a se falar. Um abraço. Obrigado, até a próxima. Bom fim de semana.